Junta-se agora a esta edição da noite, em direto por videochamada, Pedro Rupio, presidente do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas. Boa noite e obrigada por estar connosco. Que balanço é que faz da forma como decorreu este voto antecipado e como é que classificaria este momento? Bem, a melhor participação de sempre, portanto, é claramente um sinal positivo da participação dos portugueses, neste caso no estrangeiro, para as eleições presidenciais. O reparo que eu gostaria de fazer, neste caso, é que se trata da participação dos portugueses recenseados em Portugal, porque os portugueses recenseados no estrangeiro não tiveram a possibilidade de votar antecipadamente. No nosso caso, enquanto portugueses residentes no estrangeiro, recenseados no estrangeiro, quer seja com o voto antecipado ou o voto em mobilidade, são duas alternativas que não podemos utilizar. Por isso, regozijo-me, por um lado, por essa boa participação dos nossos concidadãos recenseados em Portugal, mas lamento que ainda não haja possibilidades para as comunidades portuguesas de votar antecipadamente da mesma forma como fazem os nossos compatriotas. Pedro, de facto houve portugueses no estrangeiro que se queixaram de dificuldades no acesso ao voto, falaram mesmo em discriminação face aos eleitores que são recenseados em Portugal. Quais são claramente os problemas que foram aqui identificados? Bem, é muito simples. Um português que esteja recenseado em Portugal, em Lisboa, por exemplo, poderia facilmente votar em Évora de forma antecipada, ou mesmo no estrangeiro, num consulado de Portugal em Paris. No entanto, um imigrante português, como é o meu caso, é um português residente no estrangeiro, recenseado no estrangeiro, não pode votar antecipadamente em Portugal ou no estrangeiro, noutro consulado de outro país, e portanto é aqui esta diferença que tivemos a denunciar nas últimas semanas e que é claramente um obstáculo à participação das comunidades portuguesas nas eleições presidenciais. E perante esse obstáculo, já procuraram respostas? O que é que era importante, na sua opinião, para que fosse mais fácil este processo eleitoral? A resposta é muito simples, é que as alternativas que hoje são propostas aos portugueses recenseados em Portugal, que também possam ser de aplicação para os portugueses que estejam recenseados no estrangeiro. E, além do mais, no que diz respeito às eleições presidenciais, esta outra questão também que se colocou nas últimas semanas, seria também bom que houvesse a possibilidade para os imigrantes de poder utilizar o voto postal, o voto por correspondência. É sabido, tivemos exemplos disso nas últimas eleições europeias, nas últimas eleições presidenciais, em que o voto presencial é imposto, que a participação eleitoral das comunidades portuguesas não é tão boa. Mas quando temos a possibilidade, temos a opção de votar por correspondência, que é o caso, como tivemos nas eleições legislativas de 2019, existe uma participação muito boa das comunidades portuguesas nessas eleições. Fomos quase 160 mil portugueses no estrangeiro que votaram e isso é claramente um indicador de que o voto por correspondência seria a opção, a alternativa, uma boa alternativa para as comunidades portuguesas. E o senhor, como presidente do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas, tem feito algum tipo de pressão ou de alerta para essa questão? Sim, o Conselho Regional tem feito essas recomendações. O próprio Conselho Permanente do CCP, do Conselho das Comunidades Portuguesas, que é um órgão de consulta do Governo em matéria de imigração, tem feito essas recomendações. É uma questão que é sabida, que é conhecida dos nossos governantes, dos nossos deputados e creio também que foi importante nos debates que pude observar sobre as eleições presidenciais, que há muitos candidatos que falaram nisso e que levantaram essa questão, que deram visibilidade a essa questão. E tenho a esperança de que para as eleições de 2026, já não poderá ser possível agora, que haja condições, que haja tempo necessário para avançar com as alterações às leis eleitorais,
para que de facto possamos ter outras opções de voto nessas eleições de 2026. Já está a olhar para um horizonte mais extenso, mas não acha que seria possível ter sido pensado e preparado para estas eleições? Creio que, tendo em conta que já são recomendações que são apresentadas há muitos anos, não só por este CCP, o mandato que iniciamos em 2015, mas também por em anteriores mandatos do Conselho das Comunidades Portuguesas, não são recomendações novas e, portanto, sim, acho que poderia ter sido feito algo mais cedo, mas temos que ter em consideração aquilo que é a nossa realidade de hoje. Já não podemos fazer nada e, na minha opinião, temos que ver as próximas eleições, os próximos atos eleitorais nacionais com maior otimismo e ambicionar com as alterações que estamos a aconselhar. Pedro Rupio, boa noite e muito obrigada pela sua reflexão nesta edição da noite.